Agora tem mais uma coisa que eu preciso explicar para vocês sobre o Tesouro Direto. Os títulos pré-fixados e aqueles também indexados ao IPCA têm uma possibilidade de se tornar uma renda variável. Parece meio loucura isso, né? A gente está falando de Tesouro Direto, que é renda fixa, sempre é classificado como renda fixa. Isso quer dizer que esses títulos podem te dar lucro, mas também prejuízo. Você vai falar, como assim Tesouro Direto pode dar prejuízo? Fala galera, eu sou o Will Detilli e hoje a gente vai falar sobre Tesouro Direto. Muita gente que me acompanha nos vídeos que eu faço aqui sobre educação financeira pergunta como funciona o Tesouro Direto. Já deixa o seu like, que aí você avisa o YouTube que você quer ver mais vídeos desse canal. O YouTube não está notificando todos os inscritos. Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, ative o sininho. Bom, a gente vai falar aqui sobre os principais títulos públicos do Tesouro Direto, como eles funcionam e, mais importante ainda, em que situação faz sentido investir em cada um deles, porque tem diferenças importantes. Para que esse vídeo fique mais didático, eu vou fechar na tela do meu computador diretamente no site do Tesouro Nacional. Já vai ficar a dica também para vocês acessarem lá, para vocês conseguirem ter acesso a todas as informações que eu vou falar aqui nesse vídeo. Bora lá! Vamos lá, galera, falar aqui do Tesouro Direto de uma forma bastante didática. Eu já estou no site www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto. Esse é o endereço oficial. Aqui tem todas as informações que vocês precisam, tá? Como investir, quais são as taxas, quais são os títulos disponíveis. Por que chama Tesouro Direto, gente? Justamente a palavra direto veio porque antigamente a gente não podia investir diretamente no Tesouro Nacional. Antigamente você tinha que ter uma conta num banco, no Itaú, no Bradesco, enfim, e você investia no Tesouro Nacional pelo banco. O problema disso é que o banco, ele cobra taxas muito altas de administração e isso comia a rentabilidade. Então, eles fizeram esse site aqui e um mecanismo onde você pode investir diretamente no Tesouro Nacional. Ou seja, é muito mais vantajoso porque as taxas são muito pequenas. Existem taxas, tá? Mas elas são pequenas. E já aproveitando para falar das taxas, eu não vou me prender a falar para vocês as taxas aqui, porque é simplesmente uma coisa de leitura, gente, tá? Então você não tem o que explicar, a taxa é aquela. O que eu posso dizer para vocês é que são taxas muito baixas, tá? Mesmo que você tenha um valor baixo para investir, vale a pena. O que é o Tesouro Nacional? Então, quando você investe dinheiro no Tesouro Direto, que tipo de investimento você está fazendo? É um investimento classificado como renda fixa, ou seja, tá, você tem uma renda ali fixada, diferente de ações, por exemplo, que é renda variável, e você não tem a menor ideia de onde vai parar o preço da ação, ela pode subir, pode cair, pode ter lucro, pode ter prejuízo, então isso é chamado de renda variável. A renda fixa não, ela apresenta uma rentabilidade, vamos dizer assim, fixada. Ou então, ela apresenta uma rentabilidade que acompanha algum indicador. A gente vai entrar nesses detalhes mais para frente. E outra característica também é que ao investir no Tesouro Nacional, você está emprestando dinheiro para o governo. Exatamente isso que você está fazendo. O governo é deficitário, isso significa que ele arrecada menos do que ele gasta. Olha só que legal, né? Apesar de cobrar impostos altíssimos, o governo consegue a façanha de ainda gastar mais do que arrecada. O governo emite um título, e esse título é uma promessa que ele vai pagar o seu dinheiro investido, que é o principal, mais os juros que estão acordados no início desse investimento. Esse é considerado o investimento mais seguro do Brasil. Ele não tem risco zero, tá, gente? Risco zero não existe. Se alguém falar para você que existe risco zero, essa pessoa está mentindo ou ela desconhece a natureza dos investimentos. Não existe nada de risco zero. Mas é claro que esse é um investimento super seguro. Dificilmente você vai ter problema. Nós já tivemos na história alguns países que deram calote. Se eu não me engano, até o Brasil já chegou a dar calote em algum momento da história. Mas, atualmente, isso é muito improvável. Então a gente pode dizer que esse é o investimento, né, em termos de risco, o investimento mais seguro que tem para fazer aqui no Brasil. Maravilha, esclarecido isso, vamos agora apresentar aqui os principais títulos disponíveis. Então, quando você vai para o Tesouro Direto, você não tem só um tipo de título, né? Isso aqui é chamado de títulos públicos. E eu vou falar aqui de conceitos importantes de cada um. Então, a gente tem aqui, basicamente, 3 classificações, 3 categorias de títulos públicos. Os primeiros aqui que a gente vai falar é os indexados ao IPCA. Então, eles acompanham o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, o IPCA. Esse é o principal índice de inflação ao consumidor. Como que funciona? Ele vai ter uma taxa pré-fixada mais a inflação como rendimento. Então, quanto vai render um título público indexado ao IPCA? Ele vai render por ano o IPCA mais uma taxa pré-fixada. Essa taxa não muda, mas o IPCA a gente não sabe quanto vai ser. O IPCA pode subir, pode cair, né? Atualmente ele deve estar em torno de 4%, 3,5%, 4%, mas ele pode começar a subir, virar ser a 5%, 6%. Eu gosto desses títulos porque eles sempre garantem uma rentabilidade real. O que é rentabilidade real? Quando você faz um investimento e você tem um lucro, esse lucro a gente chama de lucro nominal. Para você calcular o lucro real, você precisa descontar a inflação. Por quê? Porque não adianta você ganhar mais dinheiro se as coisas subiram de preço, né? Eu já fiz vídeo falando sobre isso, que quantidade de dinheiro não é a mesma coisa que poder de compra. Então o correto é você, sempre que você faz um investimento, você ter noção de qual é o seu lucro real, descontado da inflação. Nesse título público aqui, a gente tem exatamente isso, uma garantia de
lucro real sempre, em qualquer cenário. Mesmo que a inflação for a 100%, esse título vai render 100% mais aquela taxa pré-fixada. Então, dentro dessa categoria, a gente tem Tesouro IPCA mais 2024. Então, isso aqui é uma NTN-B principal. Esses títulos são representados por letras, isso é só o nome do título. Então, ele é chamado de NTN-B principal, ou seja, notas do Tesouro Nacional Principal. E você observa que tem uma data aqui, né? Então é aqui, ó, Tesouro IPCA mais 2024. Então, NTN-B Principal 2024. Por que 2024? Porque ela vence em 2024. Ou seja, você só pode carregar esse investimento até no máximo 2024. E aqui mostra o dia exato do vencimento aqui na tabela, dia 15 de agosto de 2024. A taxa de rendimento ao ano pré-fixada, lembra que eu falei? Aqui você tem uma taxa pré-fixada mais o IPCA. Então a taxa pré-fixada é 4,88 no caso da NTN-B de 2024. Ou seja, se a inflação no ano for de 4%, esse título vai render no ano 8,88%. Por quê? 4,88% da taxa pré-fixada mais 4% da inflação. O valor mínimo para você investir, olha só como é baixo, gente. R$ 48,09. Então, a partir de R$ 48,00 você já pode investir nesse título. Acho que todo mundo, se fizer um esforcinho ali, se der uma economizada lá, vai conseguir poupar aí pelo menos R$ 50, né? E aqui do lado tem o preço unitário do título, que é R$ 2.404,54. Aí você vai me falar, nossa, mas como é que eu vou comprar um título que custa R$ 2.400, né, com R$ 50? Na verdade, isso aqui é o preço de um título, mas você pode comprar frações de título. Você pode comprar 0,1 título. Você pode comprar menos do que 0,1 título. O próximo que aparece aqui é o mesmo título, só que com vencimento de 2035. Então, a NTN-B principal com vencimento para 2035. Como ela tem um vencimento muito mais longo, né, tem 11 anos a mais aí do que 2024, ela paga um pouquinho mais. Então, ela paga o IPCA mais 5,23%. E tem também a opção de 2045. Agora tem um título que também é uma NTN-B, porém ela não é principal, e a gente vai explicar a diferença. Então, aqui é o Tesouro IPCA com juros semestrais com vencimento para 2026. Esse título, ele vai pagar para você juros semestrais. Conforme você tem posse desse título, a cada 6 meses ele te paga os juros. Qual vai ser esses juros? Então, no caso desse que vence em 2026, vai ser 4,91 mais o IPCA. Isso aqui é por ano. Aí eles vão fazer o cálculo da taxa proporcional para 6 meses e vão te pagar semestralmente. E eu não gosto muito porque você perde aquela acumulação de bola de neve de juros sobre juros. Porque como você está recebendo a cada 6 meses, você perde aquele efeito de acumulação, de progressão geométrica de juros sobre juros. Então eu acho mais interessante ficar realmente na NTN-B principal, que são as de cima que eu já falei. Elas não, elas você vai receber os juros junto com o principal. O que é o principal? É o capital que você investiu. E é por isso que chama NTN-B principal, porque você recebe no momento do resgate, ou seja, lá no final do investimento você recebe o principal mais os juros. Maravilha, vamos adiante agora. Vamos falar de outra categoria, que são os títulos pré-fixados. Eles têm apenas uma taxa pré-fixada e é isso, acabou, não está indexado a nada, inflação ou qualquer outro indicador. É simplesmente uma taxa que você já conhece no momento do investimento. São as LTNs, tá? Então esse tesouro pré-fixado são as LTNs, letras do Tesouro Nacional. No caso desse primeiro aqui, que é o de 2021, você tem uma taxa atualmente em 8,13%. Então, se você comprar esse título, você já sabe que a sua rentabilidade vai ser 8,13% ao ano. Não interessa quanto vai ser a inflação. Se a inflação for para 100%, você se ferrou, porque esse título vai render só 8,3% ao ano. Aí embaixo você tem uma outra LTN que vence em 2025. Como ela vence num prazo mais longo, ela tem uma taxa aqui de 10,07, um pouco maior do que a anterior. Você tem um tesouro pré-fixado com juros semestrais com vencimento para 2029. Nesse caso aqui é uma NTN-F, mas ela funciona exatamente igual, uma taxa pré-fixada de 10,45% ao ano, não interessa qual cenário seja, vai ser sempre essa taxa. E a diferença para as duas de cima é que ela paga juros semestrais, então a cada 6 meses você recebe os juros do período. Uma coisa importante para falar de títulos pré-fixados, gente, é que você está travando a sua rentabilidade. Qual que é o problema disso? Um dos problemas eu já até comentei, quem foi mais observador já pegou. Se a inflação disparar, hoje a inflação está em torno de 4% ao ano. Mas vamos imaginar um cenário meio bizarro, que a inflação vai para 20%. Eu sei que é improvável, tá? Mas vamos imaginar que você tem uma inflação, né, desse tamanho, 20%. O que vai acontecer? Lembra que eu falei que vocês têm que calcular a rentabilidade do investimento descontando a inflação? Nesse caso, se você comprar um título público pré-fixado, que está rendendo 8,3% ao ano, e a inflação foi para 20% ao ano, você está tendo prejuízo real de mais ou menos aí 12%. Aí você fala, caramba, eu estou investindo e tendo prejuízo? Sim, as coisas estão subindo de preço a um nível mais alto do que o seu investimento está rendendo. Então, o seu poder de compra reduziu. Então, quando você compra um título pré-fixado, você está acreditando que a inflação ela vai permanecer abaixo da rentabilidade desse título. E tem um outro fator também que você deve se preocupar, que é a taxa básica de juros da economia, a taxa Selic. É a taxa que o Banco Central define como uma taxa referencial para a economia, uma taxa básica. Qual pode ser também um problema de ter um título pré-fixado? Se o Banco Central eleva a taxa de juros da economia, eleva a Selic acima da rentabilidade que esse pré-fixado está dando, você na verdade está perdendo a oportunidade de ter investimentos melhores com o mesmo risco.
Por quê? Porque tem alguns títulos, nós vamos falar mais para frente, que seguem justamente a Selic. Então se você, por exemplo, investiu num título que está pagando 8,3% ao ano, mas a Selic começou a subir e foi ali para 12% ao ano, era muito melhor você ter investido num título que seguia a Selic, que agora ela está pagando mais do que o seu título paga. Quando o investidor investe num título público pré-fixado, ele também está acreditando que a taxa de juros da economia não vai subir, ou que pelo menos não vai subir tanto. Ela vai permanecer abaixo da rentabilidade do título dele. Atualmente nós temos a Selic em 6,5%. Se ela permanecer, porque a gente não sabe como vai ser no futuro, né? O Banco Central se reúne a cada 2 meses no Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e eles decidem se vão mexer ou não na Selic. Então a gente não sabe o que vai acontecer, mas se a Selic permanecer em 6,5%, sim, aqui é um bom investimento, porque está pagando mais. Você está travando em 8,13%. Agora, se o Copom começar a subir a Selic e chegar a 9, 10, 11%, aí esse aqui já passa a ser um investimento ruim. Então quando você investe num título pré-fixado, você tem que estar ciente, tá, dessas condições, dessas características. Vamos falar agora da última categoria aqui, que são os indexados à taxa Selic. Então a gente acabou de explicar o que é a taxa Selic. Você tem então as LFTs, que é o Tesouro Selic. Então aqui só tem o Tesouro Selic 2023, vence em 2023, e aqui a taxa aparece como 0,01, mas pode desconsiderar isso. Por quê? Porque a taxa de rendimento desse título é exatamente a Selic. Então se a Selic está em 6,5%, esse título vai render 6,5% ao ano. Se a Selic for para 100%, esse título vai render 100% ao ano. Então quando você compra um título desse, obviamente você está esperando que a Selic vá subir. Não tem outra razão para você comprar um título desse, né? Até tem, que eu vou falar mais para frente, tá? Mas basicamente aqueles que estão comprando um título público indexado à Selic estão acreditando que a Selic vai subir. Porque se você acredita que a Selic não vai subir, para que você vai comprar um título que rende 6,5%? Era melhor comprar os pré-fixados aqui, a 8,3% ou a 10,07%, ou então comprar aqueles indexados ao IPCA, porque eles também estão rendendo mais do que a Selic. Olha aqui, ó, esse primeiro de 2024, ele rende 4,88% mais o IPCA. O IPCA atualmente está em 4%, então já vai para 8,88%. Agora tem mais uma coisa que eu preciso explicar para vocês sobre o Tesouro Direto. Os títulos pré-fixados e aqueles também indexados ao IPCA têm uma possibilidade de se tornar uma renda variável. Parece meio loucura isso, né? A gente está falando de Tesouro Direto, que é renda fixa, sempre é classificado como renda fixa, mas existe uma forma de você investir no Tesouro Direto, nos títulos pré-fixados e nos mistos, né, que é o caso dos indexados à inflação, que você pode fazer com que eles funcionem como renda variável, se você resgatar antes do vencimento. E daí vem uma importância grande, ou seja, se você precisa do dinheiro no curto prazo, ou seja, antes do vencimento, né, você vê que tem sempre as datas de vencimento aqui, ó. Por exemplo, Tesouro Pré-Fixado, que é uma LTN, para 2021. Se você precisar desse dinheiro antes de 2021, se você fizer o resgate antecipado, é assim que a gente chama, né, você pode ter um mecanismo de renda variável. Isso quer dizer que esses títulos podem te dar lucro, mas também prejuízo. Você vai falar, como assim Tesouro Direto pode dar prejuízo? Pode dar prejuízo, em caso desses títulos que eu mencionei, se você resgatar antes do vencimento. Se você for até o vencimento, fiquem tranquilos. Sempre vai se comportar como renda fixa. E não tem a possibilidade de você tirar menos dinheiro do que você colocou. Vamos pegar os pré-fixados aqui, as LTNs. Vocês percebem que elas têm um preço aqui. Tá? Atualmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o preço está para a LTN de 2021 em R$ 846,56. Esse título, quando você resgatar, ele vai estar valendo 1.000, tá? Isso aqui é uma regra. Quando for dia 1º de janeiro de 2021, esse título vai estar valendo 1.000. Para que ele renda 8,13% ao ano, e no momento do resgate ele valha 1.000, ele tem que estar custando hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, R$ 843,56. Então esse preço aqui, ele é ajustável dependendo de quantos dias faltam para o vencimento e dependendo da taxa pré-fixada aqui. O que acontece se, por acaso, o Banco Central resolve subir os juros? Quando os juros sobem, o preço dos títulos cai. Por que isso? Porque ele tem que render, né, a gente já viu que esse título tem que render 8,13% ao ano. Mas se a taxa básica da economia sobe, o preço que está aqui de 846 tem que cair. Para quê? Faltando os dias que faltam para o vencimento, ele se torne R$1.000. Então isso aqui é uma regra no mercado, gente. Quando você tem taxa de juros da economia subindo, os preços dos títulos caem. Quando você tem taxa de juros caindo, o preço dos títulos sobe. Então, imaginando que você não vá resgatar no vencimento, se por acaso você comprou R$ 846 e o Banco Central logo depois começou a subir os juros, aí quando você vai vender, esse título está valendo menos de 846, aí você tem um prejuízo. Também é verdade o lado contrário. Tá? Você pode ter um lucro maior do que você teria se resgatasse no vencimento. Em que condição? Caso o Banco Central diminua os juros. Se o Banco Central reduzir a taxa de juros, esse preço de 846 ele vai ter que subir para que, ao final desse investimento, lá em 2021, esse título valha R$1.000, rendendo 8,3% ao ano, que é a taxa pré-fixada dele. Então, esse preço de 846 pode subir para 900, para 950, caso o Banco Central reduza os juros. E eu já vivenciei isso na prática. Em 2016, eu fiz um investimento em LTN, que é esse caso aqui, né? A taxa Selic estava em torno ali de 13%, 14%, agora não me lembro direito, mas estava em torno disso.
E eu fiz o investimento. Acontece que o Banco Central, eu estava com essa expectativa mesmo, o Banco Central começou a reduzir os juros. Começou a cair para 12, 11, 10, 9 e foi caindo. Conforme o Banco Central foi derrubando a taxa Selic, o preço do meu título começou a subir. Para quê? Para que no final do período ele conseguisse valer R$1.000 a taxa pré-fixada dele. E aí eu vi que eu estava lá com 18% de rentabilidade em menos de um ano. Então eu vendi o meu título e tive uma rentabilidade de 18% aí, não lembro quanto foi, acho que 10 meses ou algo do tipo, o que foi excelente, porque quando a gente está falando de uma modalidade de renda fixa, né, praticamente não existe 18% ao ano. Na verdade foi até em menos de um ano. Mas por quê? Porque o mercado foi a meu favor no caso, né? O Banco Central cortou os juros. Se o Banco Central tivesse subido os juros, eu ia estar com prejuízo se quisesse resgatar naquele período, mas obviamente eu não ia resgatar, aí eu ia levar para o vencimento, que era a certeza que eu teria lucro. Então por que vocês têm que saber disso, gente? Porque se você está investindo no Tesouro Direto e você não tem certeza se pode levar esse investimento até o dia do vencimento, tá? Você não pode investir num pré-fixado nem no indexado à inflação, porque os indexados ao IPCA aqui, eles também sofrem desse mecanismo. É menos sensível a esse mecanismo, tá? Os que são mais sensíveis são mesmo as LTNs, que são os pré-fixados. Mas as NTN-B também sofrem, tá, disso. Então, se você tem absoluta certeza que você vai precisar do dinheiro antes do vencimento, o que você tem que fazer é investir no indexados à taxa Selic, que são os pós-fixados. Esse sim, não interessa que momento você resgata o título, ele sempre vai estar valendo mais do que no momento que você comprou. Os pós-fixados, eles sempre vão se comportar como renda fixa, sem possibilidade de prejuízo, independentemente da data que você resgata. Eu quis explicar isso, eu sei que foi uma explicação que leva um tempo, que talvez vocês achem um pouco complicado, mas eu tenho que explicar isso para vocês realmente entenderem, né, os riscos que vocês estão lidando, dependendo do título que você escolhe. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Eu espero que tenha ficado bem claro aí quais são as diferenças entre os títulos públicos e também quando, né, em que situação faz sentido investir em cada um deles. É isso aí, galera. Tamo junto, abraços e bons investimentos.